Eu vou iniciar a aula de hoje. Hoje nós vamos estar trabalhando análise de SWOT, ou a FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa ferramenta de gestão espetacular e que tem alavancado muitas empresas na atualidade. E nós vamos ter oportunidade também de fazer a nossa análise de SWOT, a análise de cenário. Estudar fatores internos, fatores externos, né, ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. Vamos então aqui para o nosso primeiro slide. Quem criou a matriz SWOT foi o americano Albert Humphrey, consultor de negócios e especialista em gestão organizacional, na época que trabalhava no SRI, Instituto Internacional de Stanford. Ele começou a utilizar esse método na década de 70, quando foi criada a técnica, e até hoje, para medir e avaliar pontos fortes, pontos fracos, as limitações, as oportunidades e as ameaças pertinentes a um projeto ou um empreendimento, se utiliza a matriz SWOT. Mas em que se resume a matriz SWOT? Ela se resume na análise de ambiente, né? E que ambientes são esses? É o macroambiente e o microambiente. O estudo desses ambientes pode determinar o sucesso ou insucesso em qualquer planejamento estratégico. Quanto mais profundo se pesquisa, se estuda, se faz análise de cenário, né, análise do mercado, análise interna, maior é a probabilidade de se fazer um planejamento estratégico eficiente. Então, o que seria o microambiente, né? O microambiente é um ambiente interno, né? E aí é onde estão as forças e fraquezas, né? Estão dentro da zona de controle da organização ou do indivíduo. Isso aqui nós vamos ter a oportunidade de exercitar e eu vou trabalhar isso ajudando você a identificar. E é um dos grandes problemas nossos, a gente não consegue identificar os pontos fortes e os pontos fracos nem dentro da nossa zona de controle. Nós nem sabemos, da maioria das vezes, o que é a nossa zona de controle. O que seria o macroambiente? É um ambiente externo. São as oportunidades e as ameaças, né? É posicionado em esferas, uma esfera fora do seu controle, né? Os fatores internos, pontos fortes, pontos fracos, são nossos, a gente sabe ou não, mas se souber onde eles estão, nós podemos trabalhar para mudar, né? Ou para potencializar os pontos fortes, ou para extirpar ou diminuir o impacto dos pontos fracos. O ambiente externo já vem com oportunidades e ameaças. Por que oportunidades e ameaças estão fora da nossa zona de controle? Eu vou dar um exemplo simples, a pandemia, o Covid-19. Ele veio, pegou todos de surpresa e está muito distante do empresário ou do indivíduo as tomadas de decisão, né, ou as tomadas de decisões que podem mudar o cenário. Está na mão de governos, está na mão de Organização Mundial de Saúde e outras organizações, a mídia, né, que tem trabalhado muito com esse terror generalizado, né, e o empresário sofrendo um impacto, o trabalhador com seus pontos fortes e pontos fracos, sucumbindo a toda essa ameaça, né, e para uns oportunidade, diga-se de passagem, porque muitas empresas que aproveitaram esse momento cresceram e o faturamento das empresas cresceu, das empresas que aproveitaram essa onda, cresceram em média até 17%. Né? Então, não é porque é um fator externo extremamente negativo para um que não pode ser uma bênção ou uma oportunidade espetacular para outros. Bom, aqui vocês podem ver os gráficos, né? E aqui nós adicionamos mais dois fatores. E aí entra a FOFA, né? Forças, oportunidades são fatores positivos. Forças e oportunidades são fatores positivos. E fraquezas e ameaças são fatores negativos, né? Em contrapartida, os fatores internos, né, são forças e fraquezas. Interno é seu, né? Você consegue influir, mudar
né, com muita facilidade, até porque é um fator interno. Os fatores externos são ameaças e oportunidades, ou oportunidades e ameaças. Estão aí fora, no mercado de trabalho, né, nos ambientes onde você frequenta. Essas oportunidades, essas ameaças, às vezes te roubam o sossego, né, te fazem perder excelentes negócios, excelentes oportunidades de emprego também, né? Excelentes casamentos, se o foco seu for esse, porque está fora da sua zona de controle. E como é que eu faço para me preparar melhor para essas oportunidades e ameaças? Primeira coisa que tem que fazer é trabalhar pontos fortes e pontos fracos, né? É estudar-se, a ter a autoconsciência do que você tem de bom e do que você precisa melhorar, ou pontos de melhoria, vamos colocar, ao invés de pontos fracos, pontos de melhoria que você precisa trabalhar para quando vier a oportunidade, você estar preparado. E quando vier a ameaça, né, você passar por cima, atropelar ela. Por que SWOT? Né? Você vê aqui, ó, Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. É por isso a sigla SWOT. Então vamos trabalhar aqui os fatores internos. Eu quero que eu vou dar aqui alguns exemplos, depois nós vamos partir para a ferramenta, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. O que seria fator interno? Meu, né? O seu. Eu sou uma pessoa organizada, flexível, sincera, criativa, produtiva. Eu utilizo-me da pontualidade, da sabedoria, da persistência, honestidade, disciplina, paciência, respeito, determinação, dedicação, versatilidade. Eu aprendo rápido, eu me adapto com facilidade, eu sou amoroso, empático, entusiasmado. Tudo isso são pontos fortes. Agora, claro que pode ter muitos outros pontos fortes que eu não citei aqui e que compõem os seus fatores internos, né? E aí, quando vier o exercício que nós vamos trabalhar, eu quero que você, se tiver alguns desses aqui, que são seus de fato, e tem que colocar aquilo que é verdadeiro, você pode pensar qualquer um desses para colocar na sua análise de SWOT. Trabalhando ainda fatores internos, vamos trabalhar pontos fracos, né? E o que seriam esses pontos fracos? Por exemplo, uma pessoa exigente, perfeccionista, teimosa. E aí eu falo muito para os alunos o seguinte: às vezes o cidadão usa numa entrevista de emprego que ele é muito perfeccionista e que isso pode ser uma qualidade, mas também pode ser um defeito, né? E aí você vê pessoas que vão às vezes com um texto pronto utilizando essas definições. Teimoso, inflexível, lerdo, inconstante, desorganizado, impontual, impaciente, antipático, introspectivo, mentiroso, inoportuno, prolixo, procrastinador, incompetente, ansioso, imaturo, preguiçoso, incapaz, irritante e incongruente. Essas aqui são fatores internos, né, do ser humano. E que pode ser que você tenha alguns desses fatores e que são pontos de melhoria, né? São fatores que a gente precisa melhorar para estar preparado para abraçar todas as oportunidades que vêm aí no ambiente externo, vêm fora de mim, né? E eu já citei algumas delas, mas vou citar mais. Ou desviar das ameaças, superar esses desafios que se você tiver preparado internamente, tá? Com pontos fortes e reduzindo os pontos fracos, você supera esses desafios, que são as ameaças que vão aparecer aí todos os dias. Vamos então para fatores externos. O que poderiam ser fatores externos para mim, ou para você, ou para qualquer um de nós? E aí nós vamos trabalhar com a perspectiva da oportunidade. Conseguir um bom emprego é um fator externo e ele está vinculado, lembra? Aos pontos fortes. Quanto mais ponto forte você tem, mais competitivo você é para o mercado de trabalho, tá? Quanto mais ponto forte você tem, cada ponto forte desse constitui um diferencial competitivo.
Eu estou trabalhando aqui com a perspectiva do mercado de trabalho, mas pode ser para qualquer área que você deseje trabalhar aí na sua vida. Eu não sei o que você está buscando. Um casamento feliz pode ser uma oportunidade bem aproveitada se você tiver pontos fortes acima. Sucesso profissional, vender bastante, oferir boas notas, passar no vestibular, ser uma pessoa rica, né? Montar uma empresa, ser um político eleito, ser um pastor, né, bem-sucedido, ser um missionário, ter excelentes relacionamentos, né, e só se vende, só se compra se tiver relacionamento, viajar o mundo e ser feliz. Tudo isso aqui são oportunidades que você pode oferir se você estiver atento para os seus pontos fortes e pontos fracos. Continuando ainda em fatores externos, vamos trabalhar aqui a questão da ameaça, né? Vir a ser mal-sucedido. Mal-sucedido por quê? Porque são tantos pontos fracos que você não desenvolveu-se verticalmente ao sucesso e aí tornou-se uma pessoa mal-sucedida. Não conseguir um emprego, não se preparar o suficiente para estar com muitos pontos fortes, né? E aí a quantidade de pontos fracos ajudou na tua desclassificação. Fracassar profissionalmente, né? Então tem muita gente fracassando profissionalmente. Hoje, para vocês terem uma ideia, só 2% das pessoas que passam no vestibular e concluem um curso superior, né? Pega o seu diploma na mão, entram no mercado de trabalho para aquilo que se formaram. A maior parte fracassa. Por quê? Porque não sabe quais são os seus pontos fortes, não sabe quais são os seus pontos fracos. E aí, ao primeiro desafio, essas pessoas sucumbem. Apenas 2% conseguem entrar no mercado de trabalho para aquilo que se formou, né? Vamos lá. Ser feliz, não ter um network, uma rede de contatos, não alcançar boas notas, não ter uma formação superior, ser antipatizado, não viajar o mundo, ser pobre, miserável, ter péssimos relacionamentos, não ser empreendedor, não conseguir vender nada, não realizar sonho, não conseguir realizar seus objetivos. Isso todos são ameaças que podem acontecer se você não se preparar, se você não trabalhar os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você vai perder as oportunidades que a vida lhe confere, que Deus lhe confere, né? E vai tropeçar nos desafios que todos nós enfrentamos todos os dias, independente de ser preto, branco, amarelo, vermelho, hétero, homo, lésbica. Todos nós passamos por dificuldades, né? Por desafios, e se não estivermos preparados adequadamente, nós vamos sucumbir mediante essas ameaças. Agora, se tivermos preparado interiormente, né, com os pontos fortes latentes e os pontos fracos bem diminutos, com certeza nós vamos conseguir ter sucesso em qualquer empreendimento ou planejamento que a gente venha desenvolver, seja na vida pessoal ou profissional, tá? O que vai determinar a quantidade de estudo e pesquisa que você faz dentro daquele assunto, né, levando em consideração os seus pontos fortes para aquilo, os seus pontos fracos que podem ser mudados, são pontos de melhoria, as oportunidades que você pode oferir e os desafios ou ameaças que você precisa superar. Então vamos para o exercício?